Olá, tudo bem? Nós estamos aqui nessas reflexões falando sobre Jesus e a oração. Eu encontrei um texto muito interessante que se encontra lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, que diz o seguinte: Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Nós vemos aqui que Jesus, ele se levanta alta madrugada. Jesus aqui, ele tinha um propósito, que era orar, ele tinha uma prioridade. E eu quero falar com você, a primeira coisa que eu quero falar com você neste dia de hoje, é que a oração é uma questão de prioridade e não uma questão de tempo. Muitas vezes nós oramos, ou na maioria das vezes nós oramos quando nós temos tempo. Quando sobra um tempinho do nosso dia, nós oramos. Mas eu quero dizer para você que oração não é quando tem um tempo. Oração não é uma questão de tempo, mas a oração é uma questão de prioridade. E eu me perguntei a mim mesmo, lendo esse texto e vendo a vida de oração de Jesus, se realmente eu tenho priorizado essa atitude de orar em minha vida. E quando Jesus, a Bíblia relata aqui no versículo 35 que ele acorda alta madrugada para orar, e se nós não lermos todo o contexto disso, nós pensamos que ele teve uma noite de sono tranquilo, um dia tranquilo, e acordou de manhã ou de madrugada e foi orar. Mas não é isso. A partir do versículo 21 de Marcos 1, a Bíblia relata que Jesus estava ensinando na sinagoga. E depois que Jesus ele ensinou na sinagoga, a Bíblia diz que ele expulsou o demônio. E depois disso ele foi para a casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. Então Jesus estava tendo um dia cheio, Jesus estava tendo um dia agitado, Jesus estava tendo um dia estressante. E não somente isso, Jesus, quando chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está enferma, está com febre, Jesus vai lá, cura a sogra de Pedro. Só que a multidão já sabia que Jesus estava ali. E no versículo 32, ao cair da tarde do sol, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Jesus agora tem, entre aspas, um problema. Ele foi para a casa de Pedro, talvez para descansar, talvez para almoçar, não sei, porque a parte da manhã foi muito agitada. E a Bíblia relata que agora trouxeram todos os enfermos, todos os endemoniados, para que Jesus realizasse o milagre. O versículo 32, irmãos, 33 é uma coisa poderosa. Porque diz assim: toda a cidade estava reunida à porta. Toda a cidade estava reunida à porta da casa de Pedro. Agora imagine isso. Toda uma cidade reunida na porta da sua casa. Oh, que dia agitado. E a Bíblia relata no versículo 34, um versículo poderoso, que Jesus cura a muitos doentes e expulsa demônio de muitas pessoas. Jesus ali realiza milagre de cura e Jesus também liberta muitos oprimidos pelo diabo. E agora Jesus... É muito poderoso isso. Jesus, nesse dia cheio, eu comecei a me pensar comigo mesmo: nossa, que dia cheio. Nossa, que dia agitado. Que dia estressante. Nossa, que agenda. Se fôssemos nós, como é que nós reagiríamos? Se fôssemos nós, o que nós faríamos? Será que nós íamos para a casa de outro irmão, almoçar e contar que nós fomos usados, que nós quebramos tudo, que a tampa da chaleira voou, aquela falsa humildade terrível que muitas pessoas têm? Será que nós íamos agir desta forma? Será, ou então nós íamos fazer o que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus, depois desse dia cheio, depois desse dia lotado, ele acorda alta madrugada e vai para um lugar deserto para orar. Sabe por quê? Porque a oração na vida de Jesus era uma questão de prioridade. Meu irmão, não importa como está a tua agenda, não importa quão agitado seja o teu dia, minha irmã, não importa quão agitado seja o teu dia, mas você tem que priorizar a oração. Sabe por quê? Porque a oração não é uma questão de tempo.
A oração é uma questão de prioridade. Então, se eu e você prioriza a oração, nós vamos arrumar um jeito, nós vamos arrumar um tempo para orar. Meu irmão, sabe por quê? Porque na oração é que há renovo. Na oração é que tem renovo, é que tem fortalecimento. É na oração que eu batalho no mundo espiritual, no sobrenatural, e eu conquisto o milagre. É na oração que o teu filho vai ser liberto. É através da oração que teu marido vai ser liberto. É através da oração que a tua família vai ser transformada. É através da oração que o teu ministério vai decolar. É através da oração que essa porta que está fechada, ela vai se abrir. Tudo é através da oração, mas é uma questão de prioridade. Para terminar, versículo 35, tendo se levantado alto à madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus foi para um lugar deserto para ter o seu particular. Oh, glória a Deus! Meu irmão, minha irmã, nós temos que ter o nosso particular com Deus, sem ninguém perto, sem ninguém vendo. Só você e Deus. Só eu e Deus. E a Bíblia diz, no versículo 37, versículo 36, procuravam-no diligentemente Simão e os que com eles estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Aqui, para finalizar, estavam procurando Jesus, a família de Pedro procurando Jesus, os discípulos procurando Jesus, o povo procurando Jesus, e falaram assim, todos te buscam. Eu imagino Jesus olhando para eles e dizendo, olha, todos me buscam, mas eu tenho uma prioridade. Todos me buscam, mas eu tenho que orar. Todos me buscam, mas eu tenho que falar com o meu Pai que está no céu. Meu irmão, pode estar agitado o teu dia, a tua vida. Eu não sei como é que estão as batalhas que você tem enfrentado. As pessoas podem estar te buscando, as pessoas podem te chamar, mas você tem que se encontrar escondido no particular da oração. Vamos terminar essa meditação? Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é o que eu vim. A oração, ela te mantém no propósito para o qual você foi chamado. Oh, glória a Deus! Jesus fala assim, olha, eles estão me procurando, eu estou num lugar de oração, eles me procuram, ok, mas nós não vamos ficar aqui. Nós não vamos ficar aqui não vamos, porque eu tenho que fazer a obra, eu tenho uma chamada, eu tenho um propósito, e foi para isto que eu vim, pregar o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, quando a oração é prioridade na nossa vida, a nossa vida de oração nos mantém no propósito para o qual nós fomos chamados. Você foi chamado para o que dentro do reino de Deus? Você foi chamado para o que na obra de Deus? Você sabe. E é na oração que vai te manter nesse propósito. Receba esta palavra e juntamente comigo, vamos tomar uma atitude. Vamos mudar a nossa vida de oração. Vamos intensificar a nossa vida de oração para que nós possamos ter intimidade com Deus. Deus te abençoe de maneira poderosa. Tchau!